Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia de fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, com muita alegria iremos partilhar a palavra de Deus, terça-feira, 24ª semana do tempo comum. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Jesus se dirige ao seu povo. Ele vai de encontro ao seu povo. E chegando à porta da cidade, se depara com uma situação de morte. Iam levando um defunto, filho único, e a sua mãe ainda era viúva. Grande multidão a acompanhava. Sinal de solidariedade, sinal de compaixão que aquela multidão teve para com aquela mulher, para com aquela mãe. E Jesus também teve compaixão. Chegou, consolou aquela mãe: "Não chores." E não apenas Jesus consolou, mas tocou naquele caixão. E tocando naquele caixão, deu uma ordem para aquele jovem: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E Jesus, dando essa palavra de ordem, o jovem se levantou. Aquele que estava morto começou a falar. Temos aqui, amados irmãos e amadas irmãs, sinal de solidariedade, sinal de compaixão para com aquela multidão teve para com aquela mulher e Jesus também. Nós, quantas vezes nos deparamos com situações de morte e até mesmo nós nos encontramos em situações de morte que precisamos que Jesus nos visite e nos dê esta palavra de ordem: levanta-te. E a palavra de ordem de Jesus pedindo para que nós nos levantemos é para que nós vivamos, caminhemos, porque quando nós estamos em situação de morte, nós não falamos, nós não caminhamos e nós não vivemos. Jesus nos dá essa palavra. E todos que estavam naquela cena, acompanhando, ficavam admirados, ficavam com medo. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Aquela multidão reconheceu sinal divino de Deus, sinal que um grande profeta, sinal da presença de Deus no meio de nós. Deus sempre nos visita. Em Jesus, Deus nos deu a salvação. Em Jesus, Deus sempre visita o seu povo. Amados irmãos e amadas irmãs, que neste dia, que essa liturgia de hoje nos faça refletir sobre a visita de Deus a nós. Que nós deixemos que Deus nos visite, que deixemos que Deus nos console. Ele que vem ao nosso encontro para nos consolar, vem de encontro também às nossas aflições, às nossas angústias e às nossas necessidades. Recebamos sempre a visita de Deus, que sempre visita o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.